o desejo de ser melhor a cada dia. Mas quando olhamos para dentro de nós, percebemos a nossa fragilidade. E é nesse momento que o Espírito Santo da graça, que foi profetizado pelo próprio Cristo, ele entra em ação para conectar os crentes a Deus, pelo Espírito Santo que nos renova a cada dia. Dando glória por esta palavra, porque o Espírito Santo vai renovar as tuas forças. Você está achando que é só você que tem dúvida? Você está achando que é só você que chega em momentos da vida a se questionar acerca da sua própria vida? Você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, irmão? O apóstolo Paulo ele fez uma analogia. Uma criança quando nasce, irmão, ela vai ter um tempo que ela tem que tomar só leite. Não pode dar outro alimento para ela. E uma das cartas que Paulo escreve, não sei para qual igreja, não me lembro agora, mas ele disse assim: eu não vou a vós com comida sólida ainda, eu vou a vós com leite materno da palavra, porque vocês ainda não têm capacidade de digerir aquilo que é sólido. E Deus manda pregar para alguém que está aqui. Você não está entendendo as mudanças da tua vida e da tua história. É que o tempo de criança está ficando para trás, o tempo do leite materno está acabando. A partir de agora você vai ter que começar a digerir coisa sólida. Tem condição de começar a digerir essa palavra, porque chegou o tempo de Deus mudar o cenário da sua vida. Irmão, quando nós somos criança, necessitamos do cuidado do pai e da mãe, há um zelo constante, mas na medida que o tempo passa, nós vamos nos tornando independentes, caminhando com as nossas próprias pernas, aleluia, assumindo as nossas responsabilidades. Glória ao nome santo do Senhor. E muitos às vezes não entendem. Parece que quando Deus me chamou, Ele falava comigo todo culto. Parece que quando Deus me chamou para esse caminho, toda a palavra, Ele falava alguma coisa comigo. Agora eu já não consigo mais ouvir a voz de Deus. É porque naquele momento você precisava de um cuidado especial. Agora, dia após dia, Deus está avaliando a tua conduta para saber se no teu coração Deus está acima de todas as coisas. Ou se você amou Deus só por uma fração de um momento. Paulo, irmãos, ele teve todas as razões para desistir, para voltar para trás, para abandonar o caminho. Prova, açoite, vergonha, humilhação, prisão, glória, pena de morte. Mas mesmo assim ele continuou a sua missão, porque teve um momento da vida dele que ele reconheceu: essa vida é tão passageira, é tão pequena, não vale a pena eu vivê-la segundo os prazeres da minha própria carne. E naquele momento ele percebeu: não sou mais eu que vivo, mas é Jesus Cristo que está vivendo em mim. Oh meu irmão, o que está vivendo dentro de você? Aleluia, em nome do Senhor. Até quando você vai continuar nos primeiros rudimentos? É como uma criança, irmã, que chupa uma chupeta. Aí chega um tempo que a mãe e o pai avaliam e falam: não, agora já deu. Agora não tem mais jeito de viver assim. Alguém até passa da época. Causa até algum dano, irmã, na arcada dentária, porque passou do tempo. Glória ao nome do Senhor. E Deus manda pregar para nós nessa noite, para muitos que estão aqui. Já está passando o tempo de você evoluir. Já está passando, você vai saber que por você permanecer no caminho de criança, haverá fraturas irreparáveis na tua vida, mas ainda dá tempo de você ser feito com essa palavra. A igreja percebe, irmão, que Deus ele vai direcionando a nossa vida, nos abrindo a mente, nos dando despertamento acerca dos tempos da nossa história, e Ele espera que haja um despertamento no nosso coração. O apóstolo Paulo dizia para aqueles da Galácia, irmão, falava para ele: vocês acham que a lei não salva? Mas a lei ela foi necessária, irmãos. Só aceita tratamento aquele que reconhece o seu próprio diagnóstico. Aleluia. Se alguém não tem um diagnóstico de câncer, nunca vai aceitar uma quimioterapia, uma radioterapia. É necessário que seja feito exames para avaliar, e depois de constatado alguém quiser, realmente eu estou precisando de tratamento. A lei se manifesta para mostrar o pecado do homem, para mostrar a nossa incapacidade de chegar até Deus e ter pela nossa própria condição, a condição de nos salvar. E aí, irmão, se encerra o primeiro período. E Paulo disse assim: a lei foi como uma espécie de aio para vocês. Aio significa professor, para nos conduzir até a Jesus Cristo. Aleluia, é verdade.
glórias. Mas todo crente que professa dentro de si diz: eu tive uma experiência com Cristo e fui transformado pelo poder da graça e do Evangelho, não pode continuar nas mesmas práticas, não pode continuar no mesmo comportamento. Porque, irmão, se nós pegarmos um recipiente, ainda que a maior parte seja água, mas se tiver ali um pouco de veneno, todo o recipiente está envenenado. E o desejo de Deus, como fez aquele dia no deserto, ergueu uma serpente, irmão, para todos aqueles que estavam envenenados, olhando para a serpente e fosse curado do veneno. E essa palavra se apresenta aqui diante de nós nesta noite. A inspiração do Espírito Santo para anunciar não mais a igreja da Galácia, mas hoje aqui no bairro Santa Felicidade, para dizer: olha agora para a serpente chamada Jesus Cristo, símbolo daquilo que vai te curar, que vai tirar o veneno de dentro do teu coração. Irmão, Paulo fazia aqui uma alusão à promessa que Deus havia feito a Abraão, lá no princípio. O primeiro patriarca chamado para uma terra distante. Aleluia. Abraão, deixa a tua parentela, vai para um lugar que eu hei de te mostrar. Abraão não tinha, irmãos, como nós não temos. Às vezes Deus fala uma palavra, nos dá uma direção e nós duvidamos, voltamos para trás. Irmão, eu estou enxergando o que está lá. Mas você não precisa enxergar, você precisa confiar que Deus já escaneou os teus caminhos e Ele sabe para onde está te levando. Abraão creu. E por ele crer, isso foi imputado a ele como justiça. E Deus fez uma promessa para Abraão. E essa promessa, irmão, se concretiza lá no monte, quando ele leva Isaac para ser imolado. Aleluia. E quando, irmãos, ele não nega o seu único filho, o Senhor fala para ele: Abraão, já tinha uma promessa sobre a tua cabeça. E por você não ter negado para mim o seu único filho, bendita será toda a tua descendência. Serão como as estrelas do céu e a areia dos mares. E veja, irmão, que acontece uma coisa com Abraão. Porque na lei, quem governava, irmãos, o sacrifício, que prestava a Deus um culto pelo tabernáculo, era, irmãos, aleluia, todos aqueles que eram da tribo de Levi. Mas um dia, irmãos, Abraão, para defender Ló, ele trava uma guerra com 5 reis. E quando ele está voltando, está escrito que ele se encontra com um sacerdote desconhecido chamado Melquisedeque. Aleluia. E ali, irmãos, ele recebe, bendito, uma bênção. Aleluia. E dá para ele o dízimo de tudo que ele estava trazendo. Aleluia. E quando, irmãos, o profeta diz a respeito da vida de Cristo, diz que ele seria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tinha princípio nem fim de dias. Irmãos, a verdade de Cristo não está atrelada a nada que é dessa vida e nem deste tempo, ainda que você vive na matéria. Mas o plano que te conduz é espiritual. A tua vida é regida pela espiritualidade da graça. E um dia, irmão, se eu não me engano, João Batista estava pregando, aleluia, no nome do Senhor, e chegou ali os fariseus dizendo para ele: você não pode pregar isso aí, porque ali, nós sabemos que é necessário ser da descendência de Abraão. Aleluia. E João Batista diz para eles assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura?